O ano está acabando e estamos aqui, como prometemos, com mais um vídeo sobre Qin Shi Huang, dessa vez sobre como ele derrotou Tio, que era considerado um deus demônio. E se quiserem ouvir tudo o que temos para contar para vocês, já se inscreva no canal e ative o sininho que nós já vamos dar um pouquinho de início. No capítulo 57, que foi lançado há muito pouco tempo, que também fizemos um review com card aqui em cima para vocês se quiserem assistir, vimos um pouco do passado do imperador Qin Shi Huang, quando ele ainda era vivo governando a terra de Qin, mas antes tinha algo que ele precisava fazer para ser o imperador da China, um rei entre os outros reis, e que era como um ritual, de que cada imperador antes do Qin teve que passar para se tornar um rei, que se chamava Feng Yishan, mas o que o Qin não sabia é que eles faziam isso para poder ter a permissão divina para se tornar um governante chinês, o que não era muito certo, já que o imperador deveria ser um verdadeiro líder e não precisar da permissão de ninguém ou de alguém divino. E esse alguém era o deus demônio chamado Tio, e todos tinham um estrondoso medo dele, por ser nomeado deus da guerra e da batalha. E isso por ele ter criado as 5 armas principais que essas pessoas usavam, nomeadas como alabarda, besta, lança, armadura e espada. Essas mesmas armas que mencionamos antes, que eram ditas por Qin Shi Huang estar usando no Ragnarok com a sua Volund. Mas voltando para a história, para participar do ritual, o Qin deveria ir sozinho para o topo do Monte Tai, de que todos foram, mas antes ele deveria fazer algo bem diferente dos outros, e somente o Qin seria capaz de saber o que vai acontecer de verdade no topo daquele monte, que foi justo o local que ele encontrou a criatura devoradora de humanos, com o mesmo pensamento que ele sempre teve, e uma aparência assustadora que apavoravam todas as pessoas que passavam perto dele. Mas o imperador Qin não tinha medo de ver nem mesmo os ossos que estavam ao seu redor ou ficar perto dele. E com o objetivo para ser imperador, é claro que o deus Shio achou que ele queria isso, e lhe deu uma grande missão, que era entregar 10.000 vidas de seu próprio povo e se curvar perante os seus pés e a sua presença divina, para poder obter a permissão como sempre foi. Mas como conhecemos Qin Shi Huang, isso com certeza não seria do gosto dele ou até mesmo de seu costume. Ele tentou enganar o tio e humilhar ele, lhe dando um falso sacrifício feito de uma boneca de argila, que estava em forma humana e queria entregar para ele. O Qin não teve medo e nem mesmo se ajoelhou perante ele, dizendo que prefere morrer do que fazer isso para uma criatura horrenda, como esta mesmo que estava em sua frente. Da mesma forma que ele falou para o Hades sobre os princípios de ser um rei e o que significava ser um, que era não confiar, não se duvidar, sendo líder de seu povo e principalmente não se curvar. Por isso ele não quis nem mesmo sacrificar 10.000 de seu povo somente para obter uma mera permissão de ser um imperador. E ele sempre teve esse mesmo pensamento, bem distinto dos outros imperadores, dizendo que eles não eram reis de verdade, e de que o Qin se tornaria o primeiro imperador, o rei do princípio logo depois de derrotar Tio. Mas o que seria ele comparado com uma divindade demônio? É claro que não deveria ser nada comparando. Mas de alguma forma, Qin Shi Huang, além de aguentar 6 dias seguidos de batalha mortal, ele foi capaz de vencer o deus demônio Tio. Mas aí que vem a nossa dúvida: como que um mero humano que sabia artes marciais e queria ser o imperador foi forte bastante para derrotar um ser que era considerado um deus para os chineses? Mesmo que ele seja mais fraco do que os que nós vimos no Ragnarok, ele deveria pelo menos ter o poder para matar humanos com uma enorme facilidade. E vamos falar sobre como este humano, que nem mesmo possuía uma Volund divina de uma valquíria naquela época, foi capaz de derrotá-lo. E mais pra frente, no capítulo 57, o mesmo lugar que vimos a história, a própria Brunhilde explica um pouco sobre como o Qin matou e derrotou o Tio, falando que ele usou e dominou as técnicas durante a luta, que ele enfrentou com a arte marcial suprema,
que vem derivada das 5 armas que Tio criou quando ele estava vivo. Mas levando em consideração que ele dominou essa habilidade, que não era usada antes pelo Imperador, mas sim pelo Deus Demônio, o Criador, no meio da luta, ele teve que aprender a usar todas as 5, e algo que notamos na hora que ele mostrou que, vitorioso, ele não havia nada em seu rosto, nem mesmo aquela bandana que estamos acostumados a vê-lo usar em seu próprio rosto. E na hora mesmo que ele foi revelado no final do capítulo, ele mostra os seus olhos, que parecem brilhar e ser de cor branca, que pode significar claramente que ele é cego, mas também como Adão, ele pode acabar tendo um poder ocular. E essa sim pode ter sido a chave principal para derrotar o deus demônio Tio. E Qin Shi Huang pode ter usado essa habilidade para poder perceber tudo isso. E sabemos que o autor gosta de copiar certos traços, tanto quanto a aparência, poder e personalidade de um personagem para outro, como por exemplo, do Hades ter a mesma aparência e habilidade de seu irmão Poseidon. Então por que não ele faria algo parecido com o Qin e o Adão? O primeiro humano Adão, ele podia copiar habilidades tanto humanas quanto divinas, como ele fez no caso de Zeus, e acreditamos que o de Qin seria algo um pouco mais simples, como dele aprender a utilizar e não copiar, como ele estivesse observando o Tio no meio do combate para saber sobre como usar o que ele faz. Ainda mais agora que ele tem aquela armadura com manifestações de forma física de suas armas, já que antes é mencionado que ele sabia somente as artes marciais. Porém, o olho do Qin desse jeito deve ter pego as 5 habilidades que obteve e usou contra o próprio Tio. E uma das habilidades já foi até mesmo mostrada para nós, que era de refletir e usar a energia e o poder da pessoa que usou em um só golpe e devolver contra o inimigo. Imagine o estrago que devolver o poder de uma divindade, ainda mais daquele tamanho, seria capaz de fazer. Com certeza não deve ser nada menos do que uma atividade estrondosa, o que faria o Qin, consequentemente, ganhar do Tio com aquelas mesmas habilidades, usando o poder que ele copiou. Só que, como havíamos dito antes sobre o Tio, ele era dado como uma divindade pelo povo que adorava ele, como um deus da guerra. Mas quando ele se apresenta, seu nome era Deus Demônio, dando a entender para os leitores que ele pode não ser considerado um deus, e somente um demônio ou um monstro devorador de humanos, assim como o próprio Qin Shi Huang havia chamado ele. E definitivamente aquela criatura não é humana, mas se for um deus ou não, vai somente pelo entendimento de cada um. Nós mesmos preferimos achar que ele é uma divindade e falar que o Qin Shi Huang, um mero humano que não tinha uma Volund, derrotou sim o Tio. Mas também podemos ver se algum dia o próprio autor vai confirmar se ele é ou não é uma divindade. E se o Qin Shi Huang usou aqueles olhos para poder derrotar o Tio, a chance dele usar agora no próximo capítulo do ano que vem contra o próprio Hades é uma chance ainda maior, ainda mais por sua vitória. Porém, esse capítulo estão sendo muito pequenos para uma luta que deveria ser bem desenvolvida. Mas para isso vamos ter que esperar mais um mês para poder ver mais sobre a 7ª rodada do Ragnarok. E se vocês estão animados para ver o que vai acontecer com Hades, ou se eles vão contar mais sobre o poder de Qin Shi Huang, já deixa o like aqui embaixo nesse vídeo, que isso não vai te custar nem mesmo 2 segundos de sua vida. E já nos vemos no próximo vídeo.